Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos. Esse é mais um vídeo de matemática na prática e hoje o assunto é a transformada de Fourier. E falando da transformada de Fourier, a gente vai ver vários personagens aqui durante o vídeo. Fourier, Newton, Euler, Gabor, Prokofiev, Napoleão e o rei Roberto Carlos. O que todos esses personagens têm em comum? Vocês vão ver isso durante o vídeo. E eu dividi a apresentação em alguns tópicos básicos, caso você queira saltar diretamente para uma delas. Eu vou colocar então os marcadores de tempo. Os tópicos são os seguintes: Newton versus Aristóteles, as cores da luz, as representações alternativas de um sinal ou função. Depois eu vou falar de identificação da dinâmica de um pêndulo e aplicações, ou seja, eu vou falar de aplicação. E por fim, um bônus, um tutorial tempo-frequência, que a gente vai aprender a ler um diagrama tempo-frequência, e nós vamos fazer isso usando aqui a voz do rei Roberto Carlos. E, se possível, seria interessante você assistir, né, ouvir essa aula usando o fone de ouvido. Pelo menos nos trechos em que aparecer esse ícone aqui, é porque vai ser interessante ter um fone de ouvido para ouvir melhor o som. Ok? Vamos então começar pelo primeiro tópico. Newton versus Aristóteles, as cores da luz, e a gente já faz um test drive do que vai ser o tutorial, sem explicar muito o que está acontecendo. Vamos lá. Eu estou querendo aqui com vocês trabalhar o conceito de sinal e principalmente dessa definição de trabalho aqui. Sinal é o suporte físico da informação. Então, na experiência que eu estou fazendo para vocês, eu coloquei aqui um personagem, já posso entregar, né? É o Aristóteles, dizendo alguma coisa em grego. Então, aquilo que ele está dizendo está grafado aqui, digamos assim, em grego. Vocês vão ouvir o som e aqui vai aparecer um diagrama tempo-frequência animado, que é uma figura, né, um objeto matemático que nós vamos aprender a calcular e a interpretar durante essa apresentação como um todo. Mas eu peço que vocês, então, prestem atenção no que ele vai falar e nas imagens que vão aparecer aqui e tentar correlacionar alguma coisa com a outra. Vamos lá. Αριστοτέλης, το καθαρό φως είναι άχρωμο και μετατρέπεται σε χρώμα με ανάμειξη με σκοτάδι που προκαλείται από αλληλεπιδράσεις με την ύλη. Então, se você entendeu, porque você vai falar grego, mas a ideia é o seguinte: a informação que a ideia do Aristóteles está grafada em três maneiras diferentes. Então, primeiramente, a gente tem aqui os caracteres gregos, depois a gente tem o próprio som, que são ondas acústicas, ou seja, ondas de pressão que estão estimulando os nossos tímpanos. Depois nós temos aqui uma transformada de Fourier a curto termo, na verdade, que são, na verdade, imagens, cores, representações em cores da intensidade justamente da transformada de Gabor, calculada a partir da voz aqui do Aristóteles. Essas três grafias da informação são o que eu estou chamando aqui o suporte físico, ou seja, eu tenho três suportes físicos diferentes. Mas a informação propriamente, eu imagino, se você falar grego, você entendeu. Se você não falar grego, como eu não entendi nada. Mas é possível colocar numa outra forma, por exemplo, em português, e entender o que ele está falando. Então vamos lá, Aristóteles, aliás, talvez a única palavra que vocês tenham compreendido em grego, como eu, foi a primeira aqui, Aristóteles. E a ideia do Aristóteles, vamos lá. Luz pura é desprovida de cor, sendo transformada em cores devido à mistura com escuridão causada pela interação com a matéria. Então essa é a ideia, é a informação que está por trás das várias representações físicas do sinal da informação. E é possível lê-la, é possível captar essa informação, uma vez que a gente tem um certo treino. Fala português, ou fala grego, ou sabe ler a transformada de Fourier. Vamos em frente. Essa ideia foi, obviamente, contestada por quem? Por Newton. Newton realizou o que a gente chama de experimentum crucis, um experimento crucial, que, dito assim, até parece aquelas magias do Harry Potter. Mas não é. É um experimento que demonstra cabalmente que essa ideia aqui, ou essa, melhor dizendo em português, né, estava errada. E o que ele fez? Ele colocou um prisma na frente de luz do Sol, luz branca, e mostrou que as cores eram divididas em várias tonalidades. Depois colocou um outro prisma e acabou reconstruindo.
Tá? Isso aqui está melhor mostrado nessa outra figura, em que a gente tem a luz branca chegando, sendo subdividida. Depois, essas mesmas cores podem ser recompostas na luz branca. Então, o Aristóteles dizia que a luz era desprovida de cor. Não, Newton mostrou que não é verdade. A luz ela já continha em si todas as cores, e tanto que você podia remisturá-las e combiná-las de novo na cor branca original. Então, Newton postulou o seguinte aqui em cima. A luz é composta de diferentes tonalidades espectrais, e eu chamo a atenção para a palavra espectral, e todas as cores, incluindo o branco, são formadas por várias misturas dessas tonalidades. Essa é a ideia do Newton, que é francamente oposta à ideia do Aristóteles, mas esse experimento Crucis demonstra isso. Agora, o que tem isso a ver com a transformada de Fourier? Na verdade, é perfeitamente análogo, eu vou mostrar isso para vocês e vou explicar por que eu estou dando importância para essa palavra espectral aqui. É uma questão até de jargão. Vamos lá. Então, olhando o que é o sinal da luz, né? Essa luz que está chegando aqui e incidindo sobre o prisma, é na verdade uma onda eletromagnética. A gente pode mostrá-la aqui, por exemplo. Uma onda eletromagnética é uma onda como qualquer outra, de rádio, por exemplo, rádio FM, ou as ondas que tem dentro do seu forno de micro-ondas. A única diferença entre essas ondas é a frequência delas, mas digamos que essa seja a representação temporal desse sinal. Aliás, um parênteses, às vezes eu me refiro a sinal, às vezes eu me refiro a função, o objeto matemático função. É a mesma coisa nesse contexto aqui. Okay? Então, como dizia Newton, esse sinal ele pode ser composto de várias tonalidades e elas são reveladas pelo prisma, no caso da luz. Se a gente, por exemplo, aqui do lado, medisse a intensidade de cada uma das cores e fizesse um gráfico da intensidade em função da frequência característica daquela cor, a gente teria uma outra representação do sinal, que seria essa representação, esses dois calombos aqui. Então é como se eu tivesse dois sinais, o sinal original, x de t, na escala temporal, e o sinal frequencial, x chapéu, de f, f aqui sendo a frequência, que é proporcional aqui à cor da luz. Então é por isso o uso da palavra espectral. Espectro, na época do Newton, na verdade, era sinônimo de fantasma. Então é como se a transformada de Fourier, que é o papel do filtro aqui, que é o papel do prisma, revelasse o espectro que cada objeto tem, né? O fantasminha que cada um de nós temos. Então é possível ir da representação original para a representação espectral e voltar, como naquele experimento do prisma. Quando eu dou esse curso na pós-graduação, eu até uso um outro exemplo, não tanto o de fantasma, eu gosto do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, porque na história o Dr. Jekyll se transforma em Mr. Hyde tomando uma poção que ele inventou lá. Então, essa poção permite ele se transformar de Dr. Jekyll na sua versão Mr. Hyde. Então, é a mesma pessoa, é só a característica externa é que numa representação está evidenciada de um jeito e na outra representação evidenciada de outro jeito. Então, aqui os aspectos temporais estão mais claros no x de t, no sinal temporal, e aqui os aspectos frequenciais estão mais evidentes nessa representação. Bom, mas matematicamente, como é que a gente pode fazer isso? Porque isso aqui é um prisma, essa separação ela ocorre porque o ângulo de difração aqui é proporcional à frequência da luz, então a inclinação aqui vai ser diferente para cores diferentes, mas isso é, digamos, a interação entre as moléculas. Como é que isso pode ser feito matematicamente? A fórmula matemática que permite transformar o x de t no x de f é essa daqui. Eu vou pegar o x de f, vou multiplicar por esse integrando, uma exponencial complexa, e integrar no suporte do sinal. Por enquanto, vamos imaginar de menos infinito a mais infinito. Então, quando eu faço isso, eu tenho o que a gente chama de transformação direta, x de t em x chapéu. Ou seja, o Dr. Jekyll no Mr. Hyde. E é possível voltar também. É só multiplicar o Mr. Hyde por um integrando muito parecido por sinal, só tem a diferença do mais aqui e o menos ali, e aí eu obtenho de volta o x de t. Então é justamente a possibilidade de ir e voltar sem perda nenhuma, eu posso fazer 100 vezes essa transformação, que eu obtenho exatamente a mesma coisa, não há perda, né, em cada ciclo desse, é que eu posso dizer que é uma representação alternativa.
ou uma outra maneira de dizer, um par dual. O Dr. Jekyll, o Mr. Hyde, o cada um de nós e o seu fantasminha. E essa ideia de representação dual é muito forte e é muito útil nas aplicações. Um outro parênteses nesse ponto, apesar de parecer abstrato no começo, vocês vão ver que é muito, muito, muito aplicado tudo isso que eu estou falando aqui. Vamos em frente. O ponto é, eu mostrei a fórmula que transforma o Dr. Jekyll no Mr. Hyde, é só multiplicar por esse operador que eu destaquei em amarelo. Mas a questão é por quê? Por que é exponencial de menos i, 2π, ft, dt, né, e tudo isso integrado no suporte? É isso que eu quero explicar agora nesses próximos slides. Para isso, eu vou fazer uma analogia com espaços vetoriais, com a decomposição de vetores. Então, eu preciso que vocês puxem da memória conceitos aí de geometria analítica e álgebra linear. Então, em geometria analítica, a gente aprendeu que é possível decompor um vetor qualquer x em uma base, por exemplo, uma base ortonormal, como eu estou mostrando aqui. Então, esse meu vetor x azul, ele pode ser descrito nessa base E1, E2, E3 por coordenadas, respectivamente, x1, x2 e x3, como está mostrado aqui. Eu posso, por exemplo, calcular essas coordenadas x1, x2, x3, por exemplo, através dos chamados cossenos diretores, ou seja, imagina que o ângulo formado entre o x e o eixo E2 ali, o eixo gerado pelo versor E2. Esse ângulo é esse α2 aqui, que multiplicado pelo comprimento total do vetor x, tem justamente a componente x2. Essa é uma forma de interpretar, uma outra forma mais simples seria usando justamente o conceito de produto escalar. Então, cada uma daquelas componentes, se a base E1, E2, E3 for ortonormal, quer dizer, ortogonal, e cada um dos vetores normalizados, né? A norma de E1 é 1, a norma de E2 é 1 e a norma de E3 é 1 também, por isso que a gente chama de versor. Tá? Então, eu posso calcular cada uma daquelas coordenadas, x1, x2, x3, simplesmente fazendo o produto escalar, e lembrando que produto escalar, no caso de espaços de vetores do 3D, é simplesmente fazer o produto das coordenadas e somar todo mundo. Então, é extremamente simples a conta. Ou seja, fazendo esses produtos escalares, no caso aqui de uma base trivial, né, E1, E2, E3 ortonormal, é simplesmente, podia só mostrar um exemplo da conta aqui para vocês, né, o x1, x2, x3, se eu quisesse calcular a componente, era só fazer o produto escalar com o versor E1, cujas coordenadas são 1, 0, 0, então eu anulo as outras duas, assim eu calculo o x1, o x2 e o x3. Tudo isso daqui vem lá de geometria analítica, álgebra linear, né? Então, por isso que eu estou passando meio rápido. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Então, é como se o meu vetor x, que existe independentemente da base que eu escolho para representá-lo, é como se o meu vetor x na base E1 fosse a versão Dr. Jekyll do vetor x. Imaginando, por exemplo, uma outra base aqui, uma base xi, ela pode, inclusive, não ser ortonormal, apenas, nesse caso, o cálculo das coordenadas é um pouquinho mais complicado, mas supondo que ela seja ortonormal, eu posso também representar o x nessa outra base, com coordenadas x'1, x'2, x'3, e essa entender como sendo a versão Mr. Hyde desse meu vetor x. Ou seja, é a mesma coisa, né? Quer dizer, o mesmo x em bases diferentes. Ok? Agora, vamos dar um salto aqui de compreensão, porque tudo isso é verdade para os espaços dos vetores, né? Para os vetores tridimensionais, mas lembrando da álgebra linear, a gente pode imaginar esse espaço como um espaço vetorial. Né? Os vetores n-dimensionais compõem um espaço vetorial, os polinômios também compõem um espaço vetorial, as matrizes e as funções, que são justamente os nossos sinais. A vantagem de interpretar isso como um espaço vetorial é que eu posso fazer uma analogia perfeita. Por exemplo, do mesmo jeito que eu entendo o ângulo entre um vetor aqui genérico x e um dos versores da base daquele espaço, eu posso entender isso também entre dois polinômios, ou falar do ângulo entre duas matrizes. Não é possível desenhar isso, como a gente faz aqui no caso dos vetores geométricos, mas é perfeitamente possível calcular isso a partir de objetos da álgebra linear, no caso aqui o produto escalar.
ok? No caso das funções ou sinais, né, a gente vai trabalhar então com os sinais temporais. Esse temporal, na verdade, é a maior parte dos casos, mas poderia ser, por exemplo, uma coordenada espacial. Então, esses meus sinais têm o suporte, ou têm a sua representação natural no tempo, e são os sinais de energia finita, ou seja, a sua norma é menor que o infinito. Isso daqui, para nós, é apenas uma condição técnica de existência do produto escalar que vai garantir depois a existência da transformada de Fourier. Correto? Não afeta muito a nossa prática aqui, mas eu preciso mencionar essa condição. Ou seja, falando então dos sinais, dos espaços vetoriais dos sinais de energia finita, também chamados de espaço de Hilbert, eu posso definir, no caso, existem outras maneiras de definir produto escalar, mas essa é uma que é muito conveniente. Então, produto escalar entre dois vetores desse espaço, ou seja, entre dois sinais genéricos, x e y, como sendo a integral do x vezes o y, aqui complexo conjugado, tá? E integrando isso em todo o suporte, que por enquanto de menos infinito a mais infinito. Uma observação, o tempo aqui, ou o espaço, né, se for uma representação espacial, é um escalar, um número real, mas a função, o x ou y, pode, eventualmente, tomar valores complexos. Pode ter uma parte real e uma parte complexa. Tendo esse produto escalar sido definido, eu posso, por exemplo, definir a norma, ou o que a gente chama também em análise de sinais, a energia do sinal, que é justamente o produto escalar do sinal, com ele mesmo, né? Então, é a integral dele pelo produto escalar dele, tudo isso raiz quadrada, e tem que ser menor do que infinito, justamente para existir essa integral. Ok, nesse momento, né, Fourier é o nosso primeiro personagem daquela lista de personagens. Aliás, já apareceu Newton e Aristóteles, né? Mas chega Fourier e faz uma pergunta crucial. Essas coisas que eu estou falando aqui eram todas conhecidas ali na época. Existe uma base ortonormal para esse espaço, eu estou falando do espaço dos sinais de energia finita, e ele se pergunta se existe uma base ortonormal. Essa é a pergunta de $1 milhão, e por isso ele vai ganhar o óculos aqui de Turn Down for What? É o nosso primeiro herói da apresentação, porque isso realmente desencadeou, que eu diria, uma revolução tecnológica. E não é exagero dizer que a minha própria carreira como professor e pesquisador da universidade tem a ver com a resposta e o que se seguiu depois dessa pergunta aqui. Vamos lá. Fourier, historicamente, estava trabalhando com a equação de calor. Ele queria, na verdade, resolver o problema de condução de calor numa barra. Isso tem a ver com os esforços de guerra. Ele fez parte dos exércitos de Napoleão. Eu vou falar isso mais no fim da apresentação. Então, ele queria estudar isso daí. Aqui está a equação de calor. E ele observou o seguinte, ele estava procurando uma base ortonormal para aquele espaço das funções, e ele observou que senos e cossenos de frequências diferentes, se a gente multiplicá-los, a gente tem uma condição de ortogonalidade entre eles. Ou seja, quando a gente faz o produto escalar entre dois vetores e esse produto dá zero, a gente conclui o quê? Que eles são ortogonais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a forma de cálculo do ângulo entre dois vetores. Mas isso vale também para funções. Então, se esse produto dá zero, se m for diferente de n, a frequência aqui, então você pode dizer que eles são ortogonais. O ângulo entre eles é 90 graus. Mesma coisa entre um seno e um cosseno, e mesma coisa entre dois cossenos de frequências diferentes. Matematicamente é possível provar, mas é interessante visualizar isso também. Então, imagina esses sinais indo de menos infinito a mais infinito, e como eles têm frequências diferentes, eventualmente partes positivas, aqui o vermelho vezes o azul vai dar um número positivo, mas nesse trecho aqui o vermelho vezes o azul vai dar um número negativo. Então essas partes todas vão acabar se cancelando e no infinito, né, isso aqui tende a zero. Quando eu falo no infinito é porque a prova é feita colocando um intervalo t aqui, calculando e fazendo esse intervalo de menos t a mais t, por exemplo, tender a infinito. Então esses sinais Fourier usou para resolver a equação de calor, desenvolvendo uma coisa que é chamada de série de Fourier, que vai ser objeto de um dos nossos vídeos aqui. Agora, é importante dizer também que a transformada de Fourier não é a extensão ao infinito da série de Fourier. A gente pode dizer que ela é inspirada, mas não é exatamente a extensão. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode definir a transformada de Fourier com essas ideias aqui.
aparece na história aqui um outro personagem, um outro herói aqui dos nossos personagens, que é o Euler. Euler é aquele sujeito chatinho assim, né, que demonstrava teorema de todas as maneiras possíveis de demonstrar e depois demonstrava que não tinha outra maneira de demonstrar o teorema. Você nunca teve um colega de classe, colega de turma, que quando o professor afixava as notas da prova, ele olhava a sua nota e olhava de todo mundo para ver se a dele estava, né, entre as primeiras. Então o Euler devia ser uma pessoa mais ou menos assim, mas ele então generalizou um pouco essas ideias do Fourier a partir dessa famosa fórmula de Euler. Exponencial de x, i aqui é a raiz de menos 1, é igual a cosseno de x mais i seno de x. Ou seja, a gente pode tratar esses senos e cossenos como exponenciais complexas, e é exatamente isso que é feito. Ou seja, generalizando a partir da fórmula de Euler, a gente pode dizer o seguinte, que integral de exponencial de uma determinada frequência, no caso aqui 2mπ sobre L, vezes uma outra exponencial de uma outra frequência, no caso aqui 2nπ sobre L, igual a zero se m for diferente de n. Então, isso pode ser visto como o produto escalar de dois sinais, exponencial de mais 2mπ sobre L no tempo, escalar exponencial de mais 2nπ sobre L no tempo, dá zero, né? Ou seja, interpretar isso como sendo o ângulo entre dois vetores ou entre dois sinais. Lembrando que no caso de vetores geométricos é simplesmente multiplicar as coordenadas, tá? Então, quando eu faço isso no espaço geométrico e quero calcular de fato o ângulo entre dois vetores, agora sim eu consigo desenhar esse ângulo, pela definição, se a minha base for ortonormal, simplesmente calculo como sendo o produto escalar dos dois vetores dividido pelos seus respectivos módulos. E a gente sabe que isso dá zero para cosseno de nπ sobre 2, ou seja, 90 graus, 270, ou menos 90, menos 270, correto? Então, é a mesma interpretação, apesar de eu não poder representar, não poder desenhar esse ângulo entre esses dois sinais. Mas vamos lá, então, voltando à ideia das representações alternativas, essa é a fórmula direta, de transformação direta do Dr. Jekyll no Mr. Hyde, o X-chapéu. Essa, digamos assim, é a poção mágica ali que ele toma. Isso daqui é exatamente o quê? Essa integral aqui é o produto escalar do sinal x com o sinal harmônico e elevado a 2πft e multiplicado pelo número complexo i, pela unidade complexa i. Então, esse daqui é o meu X-chapéu, que é a versão Mr. Hyde desse Dr. Jekyll. Isso a gente vai representar como sendo um operador genérico, f, esse f entortadinho aqui, tá, que opera sobre x e gera a versão Mr. Hyde do x. Agora, para fechar a interpretação e justificar o porquê dessa definição, a gente pode entender, né, esse número gerado aqui por essa integral mede o ângulo, ou seja, a semelhança entre o sinal x de t e os sinais harmônicos de frequência f. É como se eu tivesse aqui um sinal de comparação, uma espécie de régua, cuja métrica é dada pela frequência f, e eu estou vendo, né, quanto de componente de x tem na direção de f. É como se fosse um espaço de base infinita, né? Porque esse f aqui para nós está variando dentro do contínuo. E Fourier, na verdade, ficou muito antes disso. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês foram desenvolvimentos posteriores a Fourier, e Fourier, como eu disse lá atrás, né, só estava tentando resolver a equação do calor. Agora, essa frase, eu vou explicar ela no finzinho, ela vai aparecer várias vezes por várias razões. Ela tem a ver com a própria história. Às vezes, para ensinar matemática, para ensinar engenharia, a gente precisa ensinar um pouquinho de história. Isso tem a ver com as guerras napoleônicas, em particular com a campanha do Egito. Eu vou falar isso no finzinho desse vídeo aqui. E, voltando, né, à ideia da transformação inversa, seria aplicar a porção inversa ou fazer aquela reconstrução com os prismas ali. Então, eu posso entender isso também como sendo um produto escalar, não mais de x, com um sinal de teste, né? Mas de x-chapéu com outro sinal de teste. E entender a variável do suporte aqui como sendo f e não o t, porque a integral é em f. Dessa maneira eu volto exatamente no mesmo Dr. Jekyll que eu tinha. Ou seja, em termos da minha definição do operador f, eu estou fazendo justamente a f menos 1.
Mas vamos lá. Eu quero entrar agora nas aplicações, porque, como eu disse, tudo isso parece muito teórico, mas a verdade é que é muito, muito prático. Quando eu dou esse curso na pós-graduação, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dar exemplos, né? Justamente telefonia celular, ou própria telefonia moderna, né? Não dos tempos do Graham Bell aqui, só existe por causa de transformadas como a de Fourier e das suas propriedades, apesar do Fourier só estar querendo resolver a equação do calor. Então, eu vou pegar um exemplo dessa última aula aqui de matemática na prática, aquela que eu perguntei se era possível prever o futuro, eu estava falando da teoria do caos, né? Nesse vídeo, a gente fez a simulação de um pêndulo, geramos inclusive um software de simulação que você pode baixar, o link está lá no vídeo, depois eu posso até colocar aqui na descrição desse vídeo, e nós vamos usar esse simulador para fazer algumas análises a partir dos sinais gerados aqui pelo Pedro. Aqui estão as equações, esse slide é um slide desse vídeo aqui de baixo, e ele mostra as equações usadas ali no simulador, que no fundo praticamente essa é a equação fundamental de simulação. A única diferença é que tem algumas equações para as condições de contorno, equações triviais. Mas vamos lá. Essa é uma das simulações que eu quero fazer. Então, é a situação seguinte. O pêndulo, eu vou colocar ele aqui 90 graus e vou soltar. Vou voltar um slide para explicar que esse pêndulo está sob a ação da força da gravidade. Eu tenho também um torque motor aplicado aqui no eixo. E na medida em que ele se desloca, por exemplo, com velocidade v aqui para cima, surge uma força de atrito aerodinâmico no sentido oposto, Fm. Essa equação diferencial governante expressa justamente inércia, dissipação pelo atrito aerodinâmico, a força da gravidade, então os elementos que resistem ao movimento, e, à direita aqui da igualdade, o torque motor, né? A força aplicada, que eu estou supondo ser um cosseno de uma frequência f, que a gente vai ajustar ali no software. Então, nessa primeira simulação, o torque, que é a linha vermelha, é zero, é simplesmente uma situação em que eu vou colocar o pêndulo aqui a 90 graus e soltar. O que ele vai fazer? Ele vai oscilar e, por causa do atrito, ele vai morrendo aqui, né? Vai se estabilizar em θ igual a zero. E essa frequência de oscilação é justamente a frequência natural de oscilação do pêndulo, principalmente se elas forem de pequena amplitude, porque aí o sistema é linear, a gente já vai ver isso já já. E esse sinal em branco aqui é o x de t, o sinal temporal, e esse sinal aqui embaixo é o x chapéu de f, né? No caso aqui, frequência calculada em hertz. Então a gente vê nitidamente o surgimento de um pico, né, mostrando que tem uma senoide aqui. Na verdade, tem também esse envelope de amortecimento, é por isso que essa senoide não tem um pico mais pronunciado. Mas essa frequência, esse pico aqui, corresponde exatamente à frequência de ressonância, que quando a gente calcula, 0,49 Hz. Então, esse pico está exatamente em 0,49 Hz. Vamos ver aqui uma outra situação, agora do pêndulo forçado. Então, o torque agora vai ter uma certa frequência. O torque é essa linha vermelha, essa frequência já posso dizer, né, vai ser de 1 Hz. Então, quando eu soltar o pêndulo ali em cima, o torque é mostrado aqui em linhas pontilhadas. Vocês vão ver o seguinte, vão ver a existência da primeira frequência natural, meio que brigando com a frequência do torque. Vocês vão ver que tem hora que o torque vai estar empurrando para um lado e o pêndulo vai estar girando para o outro. Essas duas frequências coexistem ao longo do tempo, só que inicialmente é predominantemente a frequência natural e no final do movimento aqui, predominantemente, é a frequência de torque. O pêndulo está oscilando em fase, né? Na verdade em oposição de fase exata. Está vendo aqui quando o torque vai para o máximo, o θ vai para o mínimo. Tá? Vamos observar ali, vocês vão ver, o pêndulo soltou, e aí aquela fase inicial que uma frequência está brigando com a outra, né? E agora já começa essa fase aqui de sincronização. E essa figura, e principalmente essa figura, mostra uma coisa muito interessante e também uma limitação da transformada de Fourier. Apesar da transformada de Fourier ser capaz de identificar perfeitamente as frequências que existiram durante o sinal, ela não identifica quando essas frequências existiram. E nós vamos resolver esse problema mais ao final do vídeo aqui, e é justamente quando a gente vai fazer as transformadas tempo-frequência,
Nós vamos falar do Roberto Carlos e é aquela imagem, aquele diagrama tempo-frequência do Aristóteles ali, a gente vai aprender a ler aquilo lá. Mas vamos em frente e vamos interpretar mais coisas aqui. O ponto é, a partir desse exemplo, então, pode ser que você esteja com a impressão de que a única aplicação da transformada de Fourier é decompor um sinal em seus harmônicos. A verdade é que a transformada de Fourier é um enorme conjunto de ferramentas, é uma oficina inteira. Aliás, eu queria muito ter uma oficina assim, a minha é uma bagunça, não é tão arrumadinha assim não. Mas você pode fazer muita coisa com a transformada de Fourier devido às suas propriedades matemáticas, mas também numéricas. Por exemplo, para o cálculo da transformada de Fourier, existem algoritmos rápidos, computacionalmente rápidos. Então é muito comum todas as outras transformadas, transformada de Hilbert, mesmo a transformada de Gabor, que eu vou falar daqui a pouquinho, você calcula usando a transformada de Fourier, as propriedades da transformada de Fourier. Ou seja, você vai calcular a transformada de Hilbert, você transforma primeiro com Fourier, faz todas as contas correspondentes à transformada de Hilbert, depois faz a transformação de Fourier inversa. Fourier estava só querendo resolver a equação do calor. Foram outros pesquisadores que levaram em frente, mas lembra, a pergunta de $1 milhão foi a existência de uma base ortogonal, que pode ser normalizada, portanto, a existência de uma base ortonormal. E é justamente o fato de ser uma base ortonormal que possibilitou o aparecimento de todas essas propriedades, que são essas ferramentas aqui nessa figura que eu estou representando dessa maneira. Quando a gente olha nos livros, né, então essas propriedades são propriedades do tipo derivada de um sinal. Se você aplicar a transformada de Fourier nessa derivada, você vai ter não a derivada do sinal transformado, mas o próprio sinal multiplicado por um polinômio da variável de descrição do suporte, que aqui no espaço transformado é a frequência f. Ou operações matemáticas. Então, essa operação matemática, uma operação chamada convolução, e quando a gente faz a transformada de Fourier na operação de convolução, no espaço transformado, a gente chama de produto de convolução, é transformado no produto algébrico. E tem uma infinidade de outras, eu não vou ficar listando todas elas, mas é o seguinte, não somente as funções são canonicamente conjugadas pela transformada de Fourier, ou seja, não somente a função ou os sinais têm cada um deles a sua versão Mr. Hyde, cada sinal Dr. Jekyll tem a sua versão Mr. Hyde, mas não é só isso. Operações matemáticas, operadores matemáticos também. Então, convolução seria o operador na forma Dr. Jekyll e o produto algébrico seria esse mesmo operador, mas na forma Mr. Hyde. E aí, matematicamente, é muito mais simples fazer a conta na versão transformada. Na verdade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o meu doutorado e praticamente toda a minha carreira que se seguiu, dependeu e está baseada exatamente nessa propriedade aqui, tamanho e importância. Então, isso é muito aplicado, parece teórico, mas é muito aplicado, e só um exemplo bem rápido aqui é o seguinte, é usado em comunicação. Antigamente era muito comum esses rádios de ondas curtas, não tinha internet, se você queria saber notícias da Inglaterra, por exemplo, só sintonizando a BBC em ondas curtas. E a gente podia fazer isso porque em determinadas frequências você tem as ondas de rádio refletindo na ionosfera. Então não seria possível um caminho direto, né? Não tem visada aqui por causa da curvatura da Terra, mas aproveitando a reflexão da ionosfera, era possível pegar aqui a BBC, por exemplo, né? Em rádios desse tipo. E isso é garantido, é possibilitado pela transformada de Fourier. Por quê? Porque, como eu estou mostrando aqui, essas frequências que são refletidas na ionosfera são frequências muito altas, 300 kHz a 30 MHz. A nossa voz não existe nessas faixas de frequência. Então, como é que era feito? Então, imagine que o x de t seria o meu sinal de voz, e esse sinal x de t é usado para modular uma frequência portadora, seria esse E aí, AT. A seria a frequência portadora. Isso daqui, imagina, é uma rádio, né? Rádio AM, de amplitude modulada. Então,
quando a gente faz uma operação de modulação no tempo, como é que isso é na frequência? É simplesmente uma translação. Então, o rádio, que depois vai fazer a demodulação, né, vai captar esse sinal modulado, ele simplesmente faz a transformada de Fourier, subtrai A sobre 2π para demodular o sinal e faz a transformada inversa. Então, a própria comunicação em amplitude modulada é possibilitado, né, eletronicamente, isso é feito eletronicamente e analogicamente nesses rádios aqui que eram a válvula. Tá? Então, é a transformada de Fourier que garante essas coisas todas. Uma aplicação que eu vou entrar, essa sim, em mais detalhes, é justamente o problema de identificação de parâmetros. E eu quero pegar um exemplozinho que eu tratei nesse vídeo sobre o lançamento de um foguete. Eu vou falar justamente do pouso assistido, pouso daqueles boosters, né, da SpaceX, que eu descrevi em bastante detalhes nesse vídeo aqui. Então, como é que é o pouso? O booster tem uma força gravitacional agindo aqui no seu centro de gravidade, e isso é contrabalanceado pelo motor. E para estabilizar esse motor, ele pode girar, produzindo uma força, ora para a direita, ora para a esquerda. Agora, isso é um sistema instável, né? Imagina um pêndulo invertido, isso aqui pode ser modelado como um pêndulo invertido. Aliás, se vocês digitarem lá na internet, pêndulo invertido, vocês vão ver vários vídeos extremamente interessantes, né, de sistemas mecatrônicos que fazem esse equilíbrio. Então, o pessoal costuma tentar desequilibrar, dar um empurrão aqui, o carrinho ali embaixo se mexe e se reequilibra. Então, é pêndulo invertido, que é a famosa brincadeira. Eu tenho certeza que todos vocês um dia pegaram um cabo de vassoura e tentaram equilibrar, justamente deslocando a mão para a esquerda e para a direita para equilibrar o cabo. Se não fizeram isso, pare o vídeo agora, vai lá e faça isso, porque é interessante, vocês vão ter a sensação do que essas equações aqui vão estar mostrando para vocês. Okay? Mas então, esse sistema de pouso a gente vai modelar como sendo um pêndulo, está aqui a equação do pêndulo, apenas no caso de um sistema complicado, como um booster desse daqui, nós não conhecemos o que seria aqui o momento de inércia, o termo de dissipação viscosa e até, eventualmente, a massa, já que aqui a gente tem o combustível sendo queimado. Né? Então, a ideia desse exemplo é que esses parâmetros I, P e P sejam determinados experimentalmente para a gente poder justamente construir o sistema de controle aqui do pouso. Só para mostrar para vocês que essas coisas existem, às vezes ali nos comentários desse vídeo o pessoal questiona, hein, por incrível que pareça. Então esse é um vídeo aqui da própria SpaceX, ela é muito aberta em mostrar e é impressionante. Isso aqui ele está pousando no meio do mar, numa chata, né? Aliás, nos comentários o pessoal disse que o vídeo, o foguete partiu da chata e não pousou na chata, e o vídeo é passado ao contrário. Tá? Eu só queria saber como é que a fumaça entra de novo no foguete, né? E como é que as ondas saem da chata e caminham em direção ao mar, se fosse verdade isso. Mas então esse é o exemplo que eu quero tratar com vocês, e eu quero explicar exatamente como é que é o problema, porque justamente é aí que entra a história das qualidades da transformada de Fourier. O problema que a gente tem é o seguinte, são três objetos que nós temos. Nós temos o torque, aqui, que seria a força propulsiva gerada pelo motor, então seria esse T de T aqui na minha equação. Tem a própria dinâmica do objeto, que no caso é simplesmente representada por três parâmetros, o I, o B e o P, e tem a resposta a essa entrada agindo sobre essa dinâmica, ou seja, é uma sequência de estímulo, dinâmica e resposta. O sentido natural é justamente esse, você estimula um sistema e ele responde. Então, esse daqui é o problema genérico. Agora, são três objetos e dependendo de quais objetos eu conheço e de qual objeto eu quero determinar, eu tenho três categorias de problemas. O primeiro deles é o chamado problema de controle, que é, conheço o torque, conheço a dinâmica, eu quero produzir um determinado θ. Isso aqui é exatamente a situação do pouso. Então, esse problema, como ele segue o sentido natural, aqui estímulo, dinâmica, resposta, esse problema é um problema bastante fácil de ser resolvido no sentido matemático, numérico da palavra. Né? É fácil no sentido de que eu não tenho nenhum mau condicionamento na equação, por exemplo.
Eventualmente é tecnologicamente muito complicado, porque você tem que fazer, por exemplo, essas correções de θ aqui, você tem que fazer 5 milhões de vezes por segundo. Então isso aí é um outro problema. Uma outra combinação que a gente pode ter é conhecendo o θ, ou seja, conhecendo a resposta e a dinâmica, eu quero saber qual foi o estímulo. Esse é o chamado problema de medição. Toda vez que a gente faz uma medição, é exatamente isso que a gente está fazendo. E esse problema, ele é um problema inverso, na verdade, porque eu estou caminhando no sentido inverso aqui do que seria o sentido natural, estímulo, dinâmica, resposta. Aqui eu tenho a resposta, tenho a dinâmica, quero calcular o estímulo. Então, a rigor, esse é um problema matematicamente inverso. Isso significa que ele é mal condicionado, ele tem situações matemáticas ali que dificultam a construção da solução numérica, e isso vai ser objeto de um vídeo aí no futuro sobre problemas inversos. Mas, como a gente pode, por construção, melhorar esse problema, por exemplo, eliminando qualquer não linearidade, como inclusive a gente vai fazer daqui a pouco, esse problema ele pode ser fácil ou difícil, depende um pouco como eu o construo. Ou seja, obviamente eu vou tentar deixar ele o mais fácil possível. Agora, o último problema é o chamado problema de identificação, que é justamente o que a gente vai querer. Ou seja, a gente conhece a entrada, mede qual foi a saída e tenta identificar quais são os parâmetros da dinâmica do sistema. E é isso que eu quero fazer exatamente. Agora, esse problema é o pior de todos, no sentido matemático do termo. É um problema mal condicionado. Eu posso, que foi inclusive um trabalho feito, né, sob minha orientação, a gente pode fazer várias medições aqui de T e θ e, através de medições redundantes, tentar determinar aqui os 3 parâmetros. Esse é um problema, então, meio nasty, meio terrível aqui, é um problema monstrinho. Vamos ver como é que a transformada de Fourier pode ser usada para resolver, para enfrentar esse monstrinho aqui. Ou seja, algumas propriedades da transformada de Fourier me permitem encarar o problema de formas diferentes. Ou, colocando em outras palavras, é um problema meio complicado, e sendo complicado, você prefere enfrentá-lo ele de que forma? Na forma de Dr. Jekyll ou na forma de Mr. Hyde? Imagino que você tenha respondido Mr. Hyde. Mr. Hyde é mais forte, né? Mas é capaz de superar o monstrinho ali. Então vamos lá, vamos ver exatamente ao que eu estou me referindo. Vamos partir da equação original. Primeiro passo, eu vou linearizar. Eu estou querendo estudar tudo em torno de pequenas oscilações. E vou então aproveitar o fato de que, para pequenos valores de θ, seno de θ é igual a θ. Então eu vou substituir no lugar de seno, vou pôr o próprio θ, e depois, inclusive, essa simplificação a gente vai verificar. Mas isso já me garante a possibilidade de aplicar a transformada de Fourier e fazer uma fatoração, como vocês vão ver. Mas o passo seguinte, então, como eu já antecipei, é fazer a transformada de Fourier dos dois lados da igualdade. Desse lado aqui eu vou ter o T chapéu, desse lado aqui, que seria o lado da dinâmica do sistema, eu vou usar essa propriedade aqui que eu já mostrei para vocês. A transformada da derivada é, na verdade, um polinômio da transformada. Então, aplicando aqui, eu tenho a derivada segunda, vai aparecer o quê? Vai aparecer I 2πf elevado ao quadrado. Então, é exatamente isso que aparece aqui. O primeiro termo, tá? Esse primeiro termo é esse termo aqui, I 2πf ao quadrado, θ chapéu, depois B I 2πf elevado a 1, mais P θ chapéu de f é igual a T chapéu. Aqui é que veio bem a calhar, né, a linearização do termo θ, senão aqui eu teria transformado de Fourier de seno de θ de t. Né? Então teria um termo fortemente não linear aqui. Agora, lembra, I ao quadrado quanto que é? Menos 1. O professor, quando pergunta, sempre é 1, 0 ou menos 1. Então fica fácil, né? Então I ao quadrado é menos 1. Eu posso, inclusive, colocar em evidência. Olha que interessante. Aqui eu tenho θ chapéu, θ chapéu. Aqui, na verdade, na versão original, eu tinha derivadas da função incógnita θ. Ou mesmo aqui, né, depois de ter linearizado. Aqui não, eu tenho o próprio θ chapéu, portanto eu posso colocá-lo em evidência, fatorar. E quando eu faço isso, o que eu faço? Eu transformei a minha EDO num problema ou numa equação algébrica. Portanto, esse meu monstro, que era, digamos assim,
complicado de enfrentar na representação original no tempo, ele se transforma, né, em alguma coisa bem mais simples de tratar na representação frequencial. Então é exatamente isso, colocando em evidência aqui o θ-chapéu. Então aqui à esquerda são parâmetros que eu posso medir. Na verdade eu meço no tempo, faço a transformada de Fourier e faço eventualmente esse quociente aqui. E do lado direito eu tenho parâmetros a serem ajustados, ou seja, eu vou ajustando P, I e B de tal maneira que o que eu tenho aqui à direita corresponda o melhor possível com o que eu tenho aqui na esquerda. Depois eu vou mostrar um algoritmo rapidamente para vocês como fazer isso. Agora, aproveitando uma outra propriedade para simplificar um pouquinho esse procedimento, essa outra propriedade seria o seguinte: quando eu tenho a função delta de Dirac, a transformada da função delta de Dirac é a constante igual a 1. O que é a função delta de Dirac, se vocês não estão familiarizados com o termo? É uma função intensa e de curtíssima duração. Então, num sistema mecânico, por exemplo, seria uma martelada, ou num sistema óptico seria um flash de luz branca. E eu digo branca porque justamente contém todas as frequências, em igual proporção, portanto, a função constante igual a 1. Então, nesse sistema, que é um sistema mecânico, para fazer a calibração, por exemplo, eu posso dar um tranco nele. No meu pêndulo, lembra? Eu dava um peteleco, né? Que eu vou fazer a simulação aqui embaixo, inclusive, ou seja, eu tinha entrada igual a delta de Dirac. Quando eu tenho a entrada delta de Dirac, só para diferenciar, eu vou dizer que a resposta é a função H, né? Esse H de t é o meu θ de t para um torque genérico, tá? Mas quando eu faço a transformada de Fourier, aquele meu quociente θ-chapéu por t-chapéu vira o h-chapéu dividido por 1, portanto o próprio h-chapéu. E do lado direito eu tenho o que a gente chama de função de transferência. Então o ensaio seria o seguinte: aqui é uma simulação, eu encorajo vocês a baixarem o aplicativo e colocarem os dados aqui. Então coloquei alguns dados de massa, de aceleração gravitacional, torque 0 por enquanto, e deu uma velocidade inicial de 3, e a gente tem essa oscilação típica. Então, essa curva branca aqui é o próprio H, a função de transferência, chamada, né, de transferência, esse é o nome que a gente costuma dar para ela, mas na sua representação temporal. Fazendo a transformada de Fourier, a gente tem a curva típica de um seno amortecido, ou seja, para essa entrada 3 aqui, 3 radianos por segundo, eu ainda não violei aquela simplificação de linearidade. Agora eu vou fazer exatamente isso, eu vou aumentando aqui a velocidade inicial, né, e vamos ver o que isso vai produzindo em termos de alterações ou de perda de linearidade. Também eu posso usar a própria transformada de Fourier para verificar, né? Então, aumentando um pouquinho para 6, por exemplo, a gente percebe que ainda o movimento está aparentemente linear, visualmente parece que está tudo ok, né? Mas já começou a aparecer alguma coisa na transformada de Fourier. Então, a transformada de Fourier é mais interessante para mostrar justamente essas características, no caso aqui a perda de linearidade. No diagrama de fase, também a gente pode ver, né? Ele está formando um bico aqui próximo daquele repulsor que tem no 180 graus, quando o pêndulo está para cima. Aumentando um pouquinho mais a força, né? Então começa, ainda não consigo visualmente distinguir que está deixando de ser linear ou deixando de ser harmônico, né? No sentido senoidal. Na transformada de Fourier é bem claro isso, e no diagrama de fase aquele bico, né, correspondente àquele ponto de equilíbrio instável também está aparecendo, aumentando um pouco mais, mais ainda, né? Está vendo que o pêndulo, o que está acontecendo? Ele está subindo quando a gente dá o movimento inicial e está quase que parando em 180 graus ali. É um ponto de equilíbrio instável. No caso, ele quase para, mas acaba voltando, né? E aí o pêndulo morre ali no zero, né? No 0 radianos. A transformada de Fourier já faz tempo que deixou de ser alguma coisa caracteristicamente senoidal, aumentando um pouquinho mais. Aqui eu tentei ajustar o parâmetro aqui para fazer ele parar lá em cima, mas um epsilonzinho, né, não foi suficiente, ele ficou parado um tempinho e acabou voltando e morrendo no 0,0 mesmo. Mas aqui então dá para ver claramente a perda de linearidade do processo. E aqui, quando a gente aumenta um pouquinho mais, ele fica um tempo parado ali nos 180 graus e consegue dar uma volta inteira
e vai morrer no 2π ali nos 360 graus. O pêndulo dá uma volta inteira e depois esse termo B aqui dissipa toda a energia. Então essa é mais uma aplicação da transformada de Fourier em cima daquela simulação que a gente fez no vídeo ali da teoria do caos. Eu encorajo vocês a baixarem, a refazer esses experimentos, inclusive com outros parâmetros aqui. O código-fonte está aberto, se você souber programar em LabVIEW, pode mudar à vontade, obviamente. Mas vamos lá. Para fazer a própria identificação, quer dizer, esses aqui seriam os sinais que eu faria, não esses, né, porque esses aqui são não lineares, mas aqueles sinais lineares eu usaria para fazer a identificação dos parâmetros. No caso, o P, o I e o B. O procedimento matemático eu deixei registrado aqui nesse slide, eu nem vou passar, mas corresponde a você transformar a função de transferência em uma representação cartesiana, digamos, parte real e parte imaginária, ou, tanto faz, você pode trabalhar na representação polar também, né? A representação cartesiana seria em parte real ou parte imaginária, ou você pode falar em termos de ângulo, né, e módulo, né? Módulo e fase, como a gente diz. Mas o procedimento de ajuste poderia ser alguma coisa como está mostrado aqui. Então, você começa de um chute inicial de I, B e P, né? Isso você pode fazer, por exemplo, calculando a massa, fazendo algumas estimativas de engenharia, só que o refinamento seria dado pelo algoritmo. Então, você começa com uma estimativa, depois, através de um algoritmo de minimização do erro, né? O erro entre o lado, vamos dizer assim, o lado direito e o lado esquerdo, né? O H que você mediu e o polinômio que você está ajustando. Você, a partir desse algoritmo de minimização de erros, você calcula correções para os parâmetros I, B e P. Então, você atualiza isso e itera o processo. Isso aqui pode ser, por exemplo, um algoritmo genético. Alguém já sugeriu ali nos comentários falar de algoritmo genético, então eu vou fazer futuramente um vídeo sobre esses métodos de otimização, dentre os quais os algoritmos genéticos. Fica aqui o slide, se você está interessado em ir mais a fundo nesse ponto, eu sugiro que você dê uma olhada nessas equaçõezinhas aqui. Mas vamos em frente. A ideia agora é tentar resolver aquela limitação da transformada de Fourier que eu mostrei para vocês, que é a seguinte: ela mostra muito bem quais frequências existiram no sinal, mas não mostra quando elas existiram no sinal, ou mostra mal quando elas existiram no sinal. Então a questão é a seguinte: a transformada de Fourier pode ser usada para representar graficamente um sinal cuja composição espectral, cuja composição frequencial varia no tempo. No caso, uma peça musical é exatamente o objeto da chamada análise tempo-frequência. O hífen aqui é importante, né, porque é tempo conjugado com a frequência. Vamos lá. E nós vamos fazer isso aqui usando um conto infantil musical ou musicalizado pelo Prokofiev. O cara é um gênio, né? Esse aqui é uma excelente dica de presente aí, se você tem um sobrinho ou um filho, né? Que é essa história, essa historinha. E o ponto da genialidade do Prokofiev é que ele representa os personagens através de instrumentos musicais. Então é para ensinar as crianças não só os diferentes instrumentos, mas a ideia de narrar uma história com instrumentos musicais. Então, por exemplo, eu esqueci de falar, né? Se for possível, coloque o fone de ouvido agora. Vamos ver aqui, por exemplo, o que seria o Pedro. Pedro é o quarteto de cordas. A pata, que é a Sônia, é o oboé. Vamos lá. O meu preferido agora é o gato, que é o clarinete.
passarinho Sasha, que é a flauta. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, por exemplo, aqui um vídeo do Roberto Carlos narrando essa história, mas não é só ele. Praticamente toda a orquestra que se preze e todo grande artista já narrou essa história, que é realmente fantástica. Vocês vão achar, por exemplo, o Sting narrando essa história, o próprio David Bowie narra a história. Mas então vamos ver como é que é essa história de contar através dos instrumentos. Então, vou pegar esse trechinho aqui e mostrar para vocês. O gato chegou perto da árvore e começou a andar ao seu redor, olhando para a vizinha e tentando encontrar um meio de apanhá-la. E dizia baixinho: até que eu suba na árvore, o passarinho terá voado para longe. Então é assim, realmente vale a pena. Mas vamos lá, vamos voltar aqui às nossas matemáticas. Qual que é a ideia? Vamos juntar tudo, aquela ideia do sinal, seu suporte físico da informação. A ideia é o seguinte, então eu estou mostrando aqui o sinal original no tempo, posso até repetir o som do passarinho, do Sasha. Então, de novo, vocês ouviram as ondas acústicas, os sinais de pressão. Aqui está o sinal grafado, como se fosse numa fita de papel, que é uma segunda representação desse sinal. E uma terceira seria, por exemplo, uma pessoa, um músico treinado, seria capaz de identificar essas notas nessa notação musical. Aqui, não sei se vocês conhecem, eu não conheço muito não, apenas o básico do básico do básico. Ela diz o seguinte, né, que notas estão sendo tocadas em que momentos do tempo. Então, o tempo corre aqui, da esquerda para a direita, e quanto mais alta é a nota, quanto mais aguda, mais para cima, aqui na escala ela é representada. Então, uma pessoa treinada seria capaz de ouvir esse som e grafar esse som nessa representação musical. E existem outras, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver, os tibetanos tinham uma notação também bastante elaborada, mas não só uma pessoa é capaz de grafar isso dessa maneira, como uma outra pessoa, um músico treinado também, seria capaz de reproduzir isso. Mas tudo isso passa pelo nosso intelecto, passa pelo entendimento, né, da linguagem. O ponto fundamental é, seríamos nós capazes de fazer essa representação, essa partitura musical, através de algum método matemático que usasse o sinal original para fazer isso? Então o sinal original, aquelas ondas acústicas, né, o x de t, e de alguma maneira, eu coloquei um operador t aqui, meio, né, uma escrita cursiva, a gente vai calcular como é que é essa transformação, criar um sinal x-til, que agora é dependente do tempo e da frequência, e de tal maneira que ele se concentre nas frequências e respectivos tempos de ocorrência, mais ou menos como eu estou mostrando na figura aqui. Né? Imagina uma certa nota aqui no meio, ela ocorreu no tempo t0, e a sua frequência característica aqui, 1 ômega 0, portanto ela tem um pico aqui para dizer que naquele instante aquela nota foi tocada. Se ao mesmo tempo tivesse sido tocada uma segunda nota, teria um outro pico aqui. Então, tudo que eu estou falando é no sentido de desenvolvermos essa transformação. Vamos ver como é que isso pode ser feito com Fourier, mas Fourier só estava tentando resolver a equação do calor. De novo, por razões históricas, é isso, mas se ele tivesse prosseguido na sua carreira, né, vocês vão ver, eu vou contar no finalzinho aqui, com certeza ele teria chegado em tudo isso que eu estou contando para vocês. A ideia é o seguinte, é aproveitar uma propriedade da transformada de Fourier, que é o par canônico da exponencial de Gauss, né? A curva gaussiana. A curva gaussiana é uma função que a gente chama de função sino, tá? E a propriedade é que a função sino é transformada numa outra função sino. Né? Então, aqui é exponencial de menos alfa t quadrado, aqui menos, a variável é f, né? Menos f quadrado, e o alfa aparece fora da exponencial. É só uma questão de regularização. Mas então, como
a função gaussiana é transformada na própria função gaussiana, a gente pode aproveitar isso para extrair o conteúdo frequencial local do sinal. Que tonalidades compõem o sinal naquele momento do tempo. Então, matematicamente, a ideia é a seguinte: eu vou pegar o meu sinal original, aqui em preto eu estou representando um chip. Um chip é um sinal cuja frequência vai aumentando progressivamente no tempo, ou diminuindo, né? Então, o meu sinal original, digamos que seja esse sinal em preto aqui, e eu vou multiplicar por uma gaussiana centrado aqui nos 2,5 segundos. O que eu vou obter é esse sinal aqui, ele é zero, distante ali dos 2,5, e em torno do 2,5 segundos eu tenho a frequência característica do chip nessa posição. E aí depois eu faço a transformada de Fourier desse sinal aqui multiplicado pela gaussiana. A gente chama esse sinal aqui de sinal janelado, né? Porque essa função aqui, J, seria a função janela. E não necessariamente é a função gaussiana, poderia ser uma janela retangular, por exemplo. Se eu quiser extrair o conteúdo frequencial em 7,5 segundos, eu simplesmente centro a janela em 7,5 segundos, faço a multiplicação e depois faço a transformada de Fourier, como eu conheço. Então a gente pode aproveitar essas ideias e justamente definir como sendo aquela nossa função x-til concentrada nas frequências e nos seus respectivos tempos, usando a transformada de Fourier da versão janelada do sinal. Repare que aqui eu troquei a variável de integração de t para s, porque eu precisava do parâmetro t para centrar a minha janela, no caso aqui gaussiana. Então isso daqui é uma possível transformada tempo-frequência, tá? Para demonstrar que é mesmo, eu precisaria demonstrar que existe a fórmula inversa e ela volta exatamente na mesma função, coisa que os matemáticos já fizeram. Um desses matemáticos foi justamente Gabor, tá? E essa aqui é exatamente a definição da transformada de Gabor. Eu não vou chamar de x-til, né? Vou chamar de G, que é o mais comum, mas é exatamente a mesma definição. Isso daqui é tremendamente importante, na verdade toda a minha tese de doutorado foi feita em cima dela, eu vou mostrar daqui a pouquinho rapidamente para vocês. Gabor, na verdade, é um sujeito muito importante na história aí da ciência, ele trabalhava com Heisenberg e justamente essa transformação permitiu definir aquilo que ele chama de limite ou princípio da incerteza de Heisenberg-Gabor. A gente conhece mais o princípio da incerteza de Heisenberg, que é aquela ideia de que você não consegue determinar com precisão total, simultaneamente, a posição e a velocidade de uma partícula. A mesma coisa pode ser aplicado, o mesmo princípio pode ser aplicado para os sinais. Você não consegue definir com precisão total a frequência de um sinal e em que tempo aquela frequência ocorreu. É até meio contraditório, porque uma frequência o que é? Uma coisa que se repete. Se ela não vai se repetir, se a composição frequencial do sinal evolui no tempo, então nem a rigor não faz muito sentido falar em frequência. Mas esse é o chamado princípio da incerteza, tá? Ele permite, na verdade, estabelecer um limite inferior aqui para o suporte do sinal temporal, multiplicado pelo suporte do sinal frequencial, ou seja, na sua representação frequencial, e a igualdade aqui ocorre justamente para a função gaussiana, que é aquela que é transformada em si mesma. Na verdade, usando outros conceitos, né, é a autofunção dessa transformação. Então, isso daqui permitiu outras ideias, né? O Gabor propôs o que ele chamou de decomposição atômica, ou seja, Fourier fez a série de Fourier, que vai ser assunto de outro vídeo, mas Gabor propôs uma outra decomposição, que seria muito melhor do que a transformada de Fourier, usando versões transladadas no tempo e moduladas em frequência, né? Transladadas no tempo e transladadas em frequência, na verdade, né? E essa decomposição seria ideal, no sentido de eu precisar de poucos termos para fazer essa decomposição, como está mostrado aqui. E ele estava fazendo isso, na verdade, num esforço de guerra. Eles queriam desenvolver um sistema de comunicação para o campo de batalha durante a Segunda Guerra, que seria a transmissão de pequenas rajadas de sinal, que seriam esses coeficientes GMN aqui, que seria o equivalente aos coeficientes da série de Fourier. Bom,
Gabor é um dos nossos heróis, o óculos de Turn Down for What para ele também, mas, detalhe, Fourier só estava querendo resolver a equação do calor, a gente já sabe disso, né? E o fato é que a série de Gabor não funciona. É possível calculá-la, mas para aquilo que ele queria não deu certo. Tá? Na verdade, não deu certo porque justamente essa base de funções, essas funções GMN, não são uma base ortogonal. Ele tentou, inclusive, usar o conceito de base dual, né? Então, tentou construir os coeficientes aqui a partir da base dual de G, ele chamava de gama-MN, mas essa base dual, justamente, ela tem suporte infinito. Portanto, o seu cálculo numérico acaba sendo bastante pesado computacionalmente e acabou que não deu certo. Gabor se voltou para outras pesquisas, ele é muito mais conhecido como inventor do holograma e ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Agora, um toque pessoal aqui, eu entro mais ou menos nessa história, porque o Gabor só queria fazer uma série, né, para poder chamar de sua, e, na verdade, eu peguei um pouco essas ideias e, né, só queria, naquela época, terminar a minha tese e voltar para o Brasil. Então, sou eu aqui em 1993, trabalhando aqui no meu super poderoso micro Intel 386, tá, trabalhando com Windows 3.11, e, de fato, isso me permitiu desenvolver um programa que eu chamei de Speed Gonzales, por causa de uma propriedade da transformada de Fourier, e é justamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Essa é a principal página da minha tese. Na verdade, a minha tese tem nem sei quantas páginas, mas é essa fórmula aqui que eu chamei de covariância tempo-frequência, e que é calculada, na verdade, são estatísticas em cima da transformada de Gabor. Esse P de T e ômega é a transformada de Gabor de um sinal que eu coletava para identificar a transição de regime, de um regime que estava escondido no sinal. Então, por exemplo, isso aqui eu fiz no caso para escoamentos, então escoamento horizontal, estratificado com ondas. Em algumas situações, essas ondas perdiam a coerência e ficavam rugosas. Então, eu calculei a transformada de Gabor do sinal. Está mostrado aqui em cores, né? Aqui seria o sinal original, aqui a transformada de Fourier do sinal, e aqui a covariância tempo-frequência, mostrando um pico quando há uma transição, né? Uma perda de estacionalidade. Então, tudo isso é em cima da transformada de Gabor, e eu vou usar justamente esse software aqui, que é o Speed Gonzales, para a gente fazer aquele tutorial e treinar os nossos ouvidos para entender, para poder ler, né? Para poder gerar aquelas partituras matemáticas, vamos chamar assim. Então vamos lá, apenas uma explicação com relação ao nome Speed Gonzales, é porque eu usei uma propriedade da transformada de Fourier para poder fazer aqueles cálculos ali. Eu vou até voltar um slide, né? Esses cálculos aqui, que estão mostrados em cores, essas cores representam a intensidade da transformada de Gabor. Quando é branco é 0 e quando é preto, se eu não me engano, ou vermelho, né? Tem pontinhos vermelhos aqui, era o valor máximo da transformada de Gabor. Mas o cálculo era muito pesado computacionalmente e eu usei justamente essa propriedade. Eu transformei tudo para o espaço frequencial, fiz todas as contas, depois fiz a transformada inversa. Essa então é a parte tutorial. A ideia é que você, se tiver, coloque um fone de ouvido. E a ideia, o que eu vou procurar fazer com vocês é o seguinte, para treinar o ouvido, né, é tocar um som para vocês. E aí vocês vão ouvir esse som e vão tentar adivinhar o que vai ser como partitura matemática aqui. Então aqui vai estar o som, aqui vai estar a transformada de Fourier daquele som. A gente vai começar por um simples aqui, que é um seno puro. Lembrando, né, a ideia é que isso aqui é como se fosse uma partitura musical, o tempo corre nessa direção, exatamente aqui. As frequências mais altas são grafadas mais acima aqui, então é a mesma coisa nesse gráfico aqui. Aqui está em segundos, tá? E aqui está em hertz. Então eu vou soltar o som, vou tocar o som para vocês e vou ficar quieto para vocês poderem ouvir. Vamos lá.
embaixo eu estou mostrando enquanto ele calcula, só que o sinal, né, ficou tudo preto aqui embaixo, porque justamente o sinal está todo compactado ali. Mas imagine que vocês tenham adivinhado, né? É uma frequência constante, não são várias notas como são mostradas aqui, então simplesmente eu tenho em todos os instantes, do 0 até os 6 segundos mais ou menos, eu tenho ali aquela frequência de 500 Hz. Vamos ver um outro exemplo, no caso aqui um chip. Um chip, lembra, é um sinal cuja frequência vai variando no tempo. Então, de novo, eu vou soltar o sinal e vocês prestem atenção e tentem adivinhar o que vai aparecer aqui. Vamos lá. Então, enquanto ele calcula, eu mostrei o sinal e, de fato, acho que vocês perceberam, a frequência começa alta e vem caindo, no caso, linearmente aqui. Então, dá para ver, né, que o sinal no tempo é praticamente uma senoide, né, dependendo da janela que você olha. Em Fourier, você tem todas as frequências, de 700 a 400 Hz, mas você não sabe em que momento cada frequência ocorreu. Com a transformada de Gabor, a gente sabe perfeitamente. Aqui nos 3 segundos, mais ou menos, a frequência era alguma coisa como, um pouquinho mais para baixo aqui, digamos, 550 Hz. Então a gente sabe perfeitamente, consegue identificar, e essa é justamente a ideia dessa partitura aqui, no caso, grafada por um músico treinado, uma pessoa que conhece da notação musical. Vamos a mais um exemplo. Agora um chiplet. Esse eu nem vou explicar muito, já vou soltar o sinal. O que vocês acham que vai dar? Tem duas coisas acontecendo aqui, né? Primeiro, a frequência está variando, como imagino que vocês ouviram, tá? Ela vem descendo, cai a 0, depois sobe, então é essa posição aqui, mas não é só isso. A própria amplitude do sinal, né, o volume do som, vai aumentando e volta a diminuir. Esse aqui eu acho que eu vou até tocar de novo para vocês ouvirem. Vamos lá. Ele está calculando a transformada de Gabor, se demorou um pouquinho mais, e está lá. Né? Vamos a um outro exemplo, agora sim. Esse aqui é um exemplo para identificar, porque quando eu falo chip ou senoide, são sinais conhecidos. A ideia, então, é ouvir um som que vai estar, nesse exemplo aqui, imerso em ruído branco. Tá? Então, é muito difícil identificar o que seria a estrutura coerente desse som, por causa do ruído branco, que é muito forte, a mesma coisa na representação transformada. Vou soltar o som e prestem bem atenção, porque agora é um pouco mais difícil. Então ele está calculando o Speedy Gonzalez e vai mostrar, olha lá. Então a gente vê nitidamente um chip crescente, começando aqui mais ou menos em 1,6 segundos, terminando em 3 segundos e variando aqui de 450 a 600 Hz. Como eu disse, a transformada de Gabor, no caso aqui, tem essa capacidade de espalhar a informação do sinal em 2 dimensões. Isso é uma outra maneira de enxergar, né? Aqui a informação do sinal está concentrada em uma única dimensão, no caso o tempo. Na versão Fourier, a informação está transformada ou está representada em uma única dimensão, no caso a frequência, e no Gabor a gente pode dividir isso no tempo e na frequência. Portanto, é bem mais fácil identificar esses objetos no plano tempo-frequência. Um outro parênteses, uma outra aplicação, que talvez eu faça um vídeo sobre isso, é justamente sonar, né? Os sonares em submarinos usam exatamente essas representações tempo-frequência para determinar todos os objetos que estão circundando o submarino ali. Vamos a mais um exemplo. No caso aqui é um exemplo um pouco mais complexo, mas prestem atenção, vamos ver se vocês identificam. Então está lá, né? A gente vê que esse sinal ele tem uma senoide pura, que dura o tempo todo, tem uma segunda senoide que dura o tempo todo, né? Ou tem alguma intermitência aqui, eu não sei dizer, também não me lembro. Né? E temos 2 chips aqui, um subindo e um descendo.
Identificar isso aqui no ruído é praticamente impossível. No tempo, eu tenho pelo menos aquelas duas frequências lá claramente identificadas, é porque elas são coerentes o tempo todo, tá? Mas o resto é impossível de identificar. Então, de novo, o grande potencial da transformada de Gabor para identificar as tonalidades, lembra da ideia do prisma, né? De você identificar que tonalidades compõem o meu sinal. Tonalidades, no caso aqui, frequenciais. Bom, voltamos a Prokofiev e eu quero mostrar para vocês por que é genial o trabalho dele, né? Então agora eu consigo mostrar para vocês o sinal representado aqui em notação musical tradicional. O Prokofiev era músico, né? Nós vamos representar aqui a transformada de Gabor, não só do Sacha, que era o passarinho ali do conto, né, do Pedro e o Lobo, mas também a transformada de Gabor daquele tema do Sacha. Só que eu vou mostrar uma coisa antes para vocês. Eu vou mostrar primeiro um passarinho real, na verdade, é um tipo de sabiá, né? Não sei exatamente qual. Então eu vou mostrar a transformada de tempo-frequência do sabiá e depois o do Sacha, e vocês vão ver por que o Prokofiev se inspirou como ele se inspirou. Vamos lá. De novo, né, coloque o fone de ouvido. Agora, o Sacha. Então vocês veem, né, que o sabiá real, ele emite uma série de notas e vai, digamos assim, notas altas e vai saltitando, né? Notas sobe, desce, exatamente aqui o Sacha, a forma como o Prokofiev representou usando a flauta. Uma observação, essa coloração que aparece aqui embaixo é ruído do sinal que eu não consegui tirar. Eu poderia ter aplicado um filtro, né, mas a informação está toda codificada aqui. E é por essa genialidade que o Prokofiev merece o nosso óculos de Turn Down for What. E agora sim, para terminar, eu quero explicar um pouquinho aquela história do Fourier, do contexto histórico da própria vida do Fourier. Ele era matemático, formação matemática e, com certeza, apaixonado. Porém, ele também se envolveu na Revolução Francesa e chegou a fazer parte daqueles conselhos que tentavam administrar a Revolução. Só que o que aconteceu, vocês sabem, ela começou a desandar. Nessa época que o Marat já tinha ido, Robespierre já tinha ido, o próprio Guilhotina, que foi o inventor da guilhotina, tem o seu nome, acabou sendo guilhotinado. E quando o Robespierre foi guilhotinado, aí o Fourier decidiu se afastar do movimento. E é por isso que ele sempre dizia que só queria resolver a equação do calor. Ele de fato ele queria voltar para os objetivos matemáticos dele. E é justamente nessa época em que a Revolução Francesa estava, digamos assim, degringolando, que surge você sabe quem, que só queria conquistar o mundo. O que ele faz então? Vamos começar conquistando o mundo, invadindo o Egito. Então, cria uma força expedicionária, vai para o Egito e leva o Fourier. Fourier fez parte dessa força expedicionária de Napoleão e foi encarregado de catalogar e analisar toda aquela cultura egípcia que o Napoleão admirava. Napoleão é um excelente exemplo do que a gente chama de déspota esclarecido. Ele é realmente um grande estimulador das ciências, não há dúvida sobre isso, mas, digamos assim, para fins militares bélicos ali. Mas voltando a Fourier, o que acontece? Depois dessa história toda, né, vocês devem conhecer um pouquinho a história, mas acontece que o Napoleão não só queria conquistar o mundo, mas ele também não parava de pensar na Josefina. Somando isso ao fato de que ele perdeu a guerra, os britânicos fizeram um bloqueio naval e impedia a força de expedição do Napoleão de ser reabastecida, então ele acabou capitulando, ele volta para a França, leva o Fourier de volta com ele e nomeia Fourier prefeito da região do Isère, cuja capital é Grenoble.
Prefeito do Isère é um cargo equivalente, que existe até hoje, por sinal, mas é um cargo equivalente a governador de estado para nós aqui no Brasil. E Grenoble é justamente a cidade que eu fiz o doutorado. E eu preciso dar uns passos atrás no tempo para explicar a história, né, o porquê disso está entrando aqui. A Revolução Francesa começou, na verdade, nessa praça aqui, no Jardin de Ville, lá em Grenoble. Nesse cantinho aqui tinha uma sorveteria artesanal muito boa, por sinal, não tinha uma vez que eu não ia aí, tomava um sorvete deles. Mas nessa praça, então, eles fizeram uma revolução, perdão, uma assembleia, e decidiram tomar o palácio do Luís, Delfim de França. Delfim, na verdade, é um título, o que a gente diria hoje como o filho número 1 do Luís XVI, ou seja, o sucessor do Luís XVI. Então, eles foram lá, tomaram o palácio, e isso é considerado como sendo o início da Revolução Francesa. A queda da Bastilha marca, digamos, é um dos momentos históricos mais importantes, mas, digamos, o estopim, a semente da Revolução Francesa é com a tomada do Palácio do Delfim aqui, que, de certa maneira, colocou em xeque a própria sucessão do Luís XVI. Esse castelo, aqui chamado de Vizille, né, a cidadezinha de Vizille, hoje é o Museu da Revolução. Mas, então, Fourier é nomeado prefeito do Isère, na cidade de Grenoble. Essa daqui é a foto da prefeitura na cidade de Grenoble. Então, ele trabalhava aqui. Fourier, nesse momento, então, ele tem o auge da sua carreira científica. Ele realmente se afastou daquela política toda da Revolução, que estava guilhotinando gente, né, vários por dia, e se dedicou à matemática, a resolver a equação do calor que ele tanto queria, mas não somente. Ele construiu estradas, ele criou grupos de estudo. Institucionalmente também ele teve um trabalho muito importante. Nesse sentido, então, Grenoble, né, essa é uma foto atual de Grenoble, se desenvolveu muito como um grande centro de inteligência, né, um centro de pesquisa hoje, e existe em Grenoble, nessa região aqui, um centro de estudos nucleares, né? Aqui tem um acelerador de partículas, e aquela foto que vocês viram, né, do meu escritório, quando eu estive aqui, foi tirada justamente nesse ponto. Eu estou até mostrando essa foto, porque se vocês tentarem olhar no Google, essa região é propositadamente embaçada, né, porque é um centro de pesquisas nucleares ali. Minha casa ficava ali atrás do morro, onde tem essa seta, e um pouco mais à esquerda ali é a universidade criada em homenagem ao Fourier, que é a Universidade Joseph Fourier, ou Joseph Fourier, falando na pronúncia francesa, que é por onde eu defendi meu doutorado. Eu trabalhava aqui nesse centro de pesquisas e meu doutorado saiu ali pela Universidade Fourier. Mas então é isso, pessoal. Eu termino aqui essa história longa, né, com algumas indicações de livro, como sempre. Hoje teve até uma indicação de uma fábula musical, né? Mas é esse livro aqui, da História do Napoleão, que é muito interessante. Aliás, os livros do Bernard Cornwell são muito legais. Ele é um cara que escreve muito, não só romances, mas ficção histórica também, ou seja, elas são precisas historicamente, mas eventualmente envolvem um caráter fictício. E a própria biografia do Fourier também é uma coisa bastante interessante. Isso vai continuar, eu tenho outras transformadas para contar para vocês, transformada de Hilbert, transformada de Laplace, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo. Agradeço as sugestões que vocês estão mandando e dúvidas, deixem nos comentários, eu estou respondendo a todas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.